Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso canal Física com Krause. Vamos fazer a resolução da prova do Enem de 2018 referente às questões de física. E, de uma forma muito gratificante, podemos dizer que todas as questões que apareceram no Enem deste ano foram trabalhadas repetitivamente, por nós, professores de física, durante o período que nós tivemos em sala de aula com vocês. Então, espero que vocês tenham ido bem na prova de física, até porque realmente a prova estava muito fácil, estava muito tranquila de ser resolvida, poucas fórmulas que caíram já fórmulas conhecidas, então acho que não foi nenhuma novidade para vocês, certo? Pelo menos acredito eu, aqueles que têm aí o seu... suas aulas de física desde o primeiro ano do ensino médio, acompanhando todo o conteúdo que deve ser dado durante este período de 3 anos. Tá certo? Então vamos dar uma passadinha aqui. A primeira questão, ele vem falando basicamente sobre a indução. Na verdade, essa é a indução associada à lei de Lenz, então ele fala ali de uma tecnologia, etc. e tal, mas que ele informa que... como é que você faz para produzir a corrente a partir de algum tipo de campo. Então lembra, uma das coisas que vocês provavelmente estudaram já no terceiro ano do ensino médio foi que se você tiver a corrente elétrica circulando através de um fio, ela cria em torno dela um campo magnético. Então, correntes elétricas criam campos magnéticos. Se você pegar agora um ímã e aproximar de uma espira, o que vai acontecer? Aproximar de uma bobina, o que vai acontecer? Mas lembra, você tem que aproximar e afastar. Você vai ver a corrente induzida. Isso a gente faz ligando um amperímetro. Então, você aproxima e afasta o ímã de uma bobina, que você vai ver lá no amperímetro a corrente alternada. Então, o seu amperímetro está marcando 0, por exemplo, ele vai marcar para a direita e depois vai marcar para a esquerda, desde que você fique indo e voltando. Ora, então, ele está dizendo ali que a resposta mais correta seria a letra C. Então, ou seja, ele pergunta, a etiqueta funciona sem pilhas porque o campo magnético, que é o campo magnético que induz corrente elétrica, vai induzir a corrente na bobina. Tá certo? Eu coloquei uma imagenzinha aí para você lembrar. Aproximou o ímã ou afastou o ímã, você vai ter aí a corrente elétrica induzida lá na própria espira. Tá certo? E um detalhe, o legal é que você consegue entender que quando você aproxima o ímã ali, surge na espira uma corrente que vai gerar um campo que vai ir contra ao campo que a criou. Então repara, se a gente usar a regra da mão direita, você vai fazer esse movimento aqui, para poder aparecer um polo norte aqui, para empurrar o ímã para fora. Então quando ele empurra o ímã para fora, o que acontece? Aí a corrente inverte, e aparece um polo sul, atraindo o ímã de novo. E aí ela inverte de novo, aparecendo o norte e empurrando o ímã. Então fica esse movimento de vai e vem. Tá? Então é a resposta letra C. Outra questão facílima, conservação da energia mecânica. Olha só que bacana. Então simplesmente você tem lá uma energia potencial elástica e essa energia potencial elástica sendo convertida em energia cinética. Basicamente era isso. Ele queria um brinquedo onde você tinha uma mola, um objeto, e aí ele queria aumentar a velocidade do bloco 4 vezes. Então o que a gente faz? Então, já que eu estou fazendo um projeto, eu não vou fazer um projeto para ficar mudando o cubo e ficar mudando a mola. Então eu não vou mexer nem na massa do cubo e nem na constante elástica da mola. Eu vou mexer no quê? Na deformação da mola. Então, quando eu igualo as duas fórmulas da energia cinética e da energia potencial elástica, eu vou isolar a deformação. Então, x ao quadrado é igual a mv2 sobre k. Corto os dois da base, do denominador. Então, eu tenho que x é igual, tiro o v da raiz, porque ele está ao quadrado, é a raiz de m sobre k. Beleza. Eu quero uma nova deformação, então. Essa nova deformação vai ter que fazer o quê? Vai ter que quadruplicar a velocidade. Então eu coloco ali, 4 vezes v raiz de m sobre k. Mas pelo que eu estou percebendo ali, o v que multiplica m sobre k, eu já conheço da equação de cima. Olha lá, você tem que v igual a raiz de m sobre k é x. Então, a nova deformação vai ter que ser
4 vezes a deformação anterior. Ora, assim, o que eu preciso fazer? Eu vou manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Letra B. Então, questão bastante tranquila. Do ponto de vista, a gente poderia já eliminar, por exemplo, a letra D e a letra E. Porque você não vai fazer um brinquedo que você tinha que estar sempre trocando a mola. Então, você não troca a mola. Aí também não trocaria o cubo. Então a resposta só poderia ser letra A, B ou C. Fazendo a conta honestamente, então a gente chegou à conclusão que a resposta é letra C. Outra questão bastante tranquila, ele está falando aí sobre o uso do etanol e da gasolina. Então a gente sabe, por exemplo, isso aí é comum, acho que todo mundo que anda de carro, que é flex, sabe que quando você coloca o etanol, você consome mais. Então, por exemplo, com um tanque de etanol você anda, por exemplo, 400 km. Com um tanque de gasolina você anda muito mais de 400 km, anda 500, 600 km. Então, se você sabe que ao utilizar o etanol o volume vai ser maior, olha só, se o cara já usou 40 litros de gasolina, para fazer o mesmo percurso utilizando o etanol, ele tinha que ter uma resposta maior que 40. Então já poderíamos eliminar a letra A, a letra B e a letra C. Então, se você está esperto aí na jogada, está atento ao que acontece ao teu redor, tu já eliminaria a letra A, B e C. Tu não pode marcar A, B e C de jeito nenhum, porque o etanol consome mais. Então só podia ser letra D ou letra E. Bom, aí o cara pode dizer assim, mas eu nunca vi nada de poder de combustão, calor de combustão. Mas olha a unidade de medida ali do calor de combustão. É quilocaloria por grama. Então, ou seja, qual é a fórmula do calor de combustão? É calor sobre massa. Ora, se o poder de combustão, o calor de combustão é calor sobre massa, ele está dizendo que eles têm a mesma energia, gasta a mesma energia, então o Q, que é B vezes M, tanto para o etanol quanto para a gasolina, vai ser o mesmo. Pronto. Então ficou B vezes M para o etanol igual a B vezes M para a gasolina. Mas ele não deu a massa de etanol nem a massa de gasolina. Ele estava falando de volume e deu densidade. Mas lembra, isso aí tu sabe. A massa é densidade vezes o volume. Então substituímos ali, o poder de combustão do etanol foi dado, a densidade do etanol vezes o volume do etanol, o poder de combustão da gasolina, densidade da gasolina e o volume utilizado pela gasolina. Aí você simplesmente fazia as continhas, a continha fácil, 6 vezes 0,8 dá 4,8. 10 vezes 0,7 dá 7, vezes 40 dá 280, dividido por 4,8 dá aproximadamente 58 litros. Então, questão também muito fácil. Para você que vai dizer, sim, mas eu nunca vi isso na minha vida, lembra, a fórmula ela era deduzida ali da própria unidade de medida. Você está dizendo que é quilocaloria grama na menos 1, então é calor sobre massa. Você tem que estar atento a essas coisas. Outra, essa aí, clássica em todos os livros de física, em todas as aulas de física. Por que você não consegue tomar refrigerante colocando um canudinho na latinha e um canudinho fora? Porque quando você puxar, lembra, quando você puxa, eu vou fazer aqui, O que você está fazendo? Você está tirando o ar, está diminuindo a pressão aqui dentro, está formando um vácuo aqui dentro. Se você deixar um canudinho fora, quando você puxar, o que você vai puxar? Vai puxar ar também. E aí a pressão dentro da sua boca vai ser igual à pressão atmosférica. Então, se vai ter a mesma pressão, o fluido não sobe, o refrigerante, o suco não sobe. Então a resposta é a letra E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco, ou seja, fora do canudinho. Então essa é uma questão muito fácil, indiscutível, essa questão. Aquela que é para todo mundo acertar mesmo, Outra questão muito fácil também. Então, se você observar a figura, na hora que você aperta com o dedinho ali, entre A e B, o que vai acontecer? Na hora que você apertar ali naquele ponto A, o que vai acontecer? Você vai ter curto-circuito ali no que sobra entre A e B. Naquele resistor que está ligando A com B, ele vai entrar em curto. Porque, observa, a corrente elétrica vai sair lá por cima, então ela entra por cima, vai ter aquele nó lá em cima, então ela vai seguir pelo resistor de 4 ohms e vai seguir pelo outro resistor de 4 ohms. Então ali você tem uma associação em paralelo. Como o ponto A tocou naquele fio ali que não tem nada, o outro resistor entra em curto. Então a corrente sai por ali e finaliza com outro resistor de 4 ohms que vai estar em série. Então o que você tem? Você tem uma associação em paralelo de dois resistores de 4 ohms que vão estar em série com um resistor de 4 ohms. Bom, como é que calcula a resistência equivalente aí nesse caso?
Se você tem resistores iguais, é o valor da resistência dividido pelo número de resistores, mais o outro resistor. Então fica 4 sobre 2, mais 4, 6 ohms. Então, questão facílima, um circuito muito fácil. Né? Muito fácil mesmo. Acho que foi o mais fácil de todos os tempos aí da história do Enem. Então, tranquila aí a questão. Essa outra questão, né? Também muito fácil, né? A partir do momento que você estudou energia elétrica, potência elétrica, você sabe que a potência é dada pela voltagem vezes a corrente. Então ele deu a voltagem e deu a corrente. Né? Então 600 vezes 2 dá 1.200, só olhar ali na tabelinha, resposta churrasqueira elétrica. Então olha só como o Enem está fácil mesmo. Né? Esse ano foi barbada aí para o pessoal que estudou. Pronto, essa questão é um pouquinho diferente, né? Mas o aluno precisava saber a relação da lei de Ohm, né? Então, basicamente era isso. E saber um pouquinho de matemática, um pouquinho só de matemática. Né? Então, o que ele estava mostrando para nós aí? Né? Ele estava mostrando, por exemplo, né, que você tinha voltagem, que era 10I mais I ao quadrado. Bom, o que acontece? Se V é igual a 10I mais I ao quadrado, e você sabe que V é igual a R vezes I, né? Então você estudou isso, V é igual a R vezes I. Né? Então você vai colocar lá, R vezes I é igual a 10I mais I ao quadrado. Observa que tem I em todos os termos, então você pode cortar todos os I's, um I de cada termo. Então corta o I do primeiro, o I do segundo e um I do terceiro. Sobrou o quê? R igual a 10 mais I. Pronto. Então o que você tem? Sobrou uma equação do primeiro grau, então a equação do primeiro grau é uma reta, você já elimina a letra E. É uma reta que parte do 10, olha lá o coeficiente linear da reta, né? É o 10. Então você já elimina a letra B e a letra C. E como você tem um mais I depois, então é uma função crescente, né? Então a resposta, letra D. Tá? Então, tranquilo também a questão, muito fácil essa questão, né? Basicamente era só igualar algo que todo mundo já sabe, que V igual a R vezes I, né? Todo professor de física fala isso, né? Quem vê ri. Então, você já sabia disso, era só jogar na formulazinha, isolar ali e correr para o abraço. Então, também questão bastante fácil. Outra questão fácil, né? Ele colocou o sonorizador, então lembra que o sonorizador ele fica fazendo uma trepidação, e se uma distância entre um sonorizador e outra, né, corresponde a 8 centímetros, o que significa isso? É uma distância entre um ponto e um outro, né? Duas cristas, isso é um comprimento de onda. Deu a velocidade em km por hora, você tinha que lembrar de dividir por 3,6, né, para passar para metros por segundo, e depois você pegava ali e transformava aqueles 8 centímetros em metros. Então, 108 dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo. 8 centímetros é 0,08. Se você dividir 30 por 0,08, você vai ter 375 Hz. Então, também uma questão bastante conhecida, né, de todos vocês aí que fizeram ensino médio, né, V igual a lambda vezes F, comprimento de onda vezes a frequência, ou comprimento de onda sobre o período. Então, são fórmulas aí conhecidas de todos nós. Outra questão, né, bastante tranquila. Olha só, repara que todas as imagens, exceto uma, você tem que fazer a força mais longe. Repara, o alicate você faz a força aqui por trás, o carrinho de mão você pega aqui por trás, o quebra-nozes você fecha aqui por trás e o abridor de garrafa você pega aqui por trás. O único que você tem que pegar no meio para apertar é a pinça. Então, ou seja, quando você pega aqui no meio, o que você tem? Você tem a distância do ponto, né, de onde você aplica a força muito pequena. Então, ou seja, se você tem uma distância muito pequena, você tem que fazer mais força. Você estudou momento ou torque. Né? Momento é força vezes o braço da alavanca. Se você pegar no meio da pinça, o que você tem que fazer? Você tem que fazer mais força, porque você está com pouca distância do ponto, né, de aplicação da força resistente. Então tem que fazer mais força. Então a resposta aí, né, sem a menor sombra de dúvidas, era a pinça. Pela própria imagem você poderia eliminar o problema. Repara, o alicate você pega por trás, o quebra-nós você pega por trás, o carrinho de mão você pega lá atrás, o abridor de garrafa você pega lá atrás. Qual é o único que você pega no meio? É a pinça. Então, ou seja, qual dos objetos a força potente é maior que a resistente? Só podia ser na pinça. Tá? Então, questão também muito fácil. Uma questão que poderia ter causado então um pouquinho mais de, né, dúvida assim, no pessoal é essa questão, né, mas também
quem estudou ondulatória, né, saberia o que estaria acontecendo. Então, primeiro, se você tem a polaridade correta ali, o positivo ligado no positivo, negativo ligado no negativo, a caixa de som vai emitir o som. Se você pegar uma caixa e inverter a polaridade, o que vai acontecer? Lembra? Se você tem polarização correta, significa que as ondas vão estar em fase. Então, ondas em fase, o que vai acontecer? É como se elas, né, oscilassem juntas. A partir do momento que você coloca uma caixa de som, né, com a polaridade invertida, vamos pensar o seguinte: enquanto uma onda está fazendo isso, a outra deveria estar fazendo isso. Como ela vai com oposição de fase, ou seja, com polaridade invertida, quando uma onda começar assim, a outra vai começar por baixo. Então o que você tem? Você tem oposição de fase. Você inverteu a polaridade, então você vai ter uma oposição de fase. Então, ou seja, em pontos de mesma distância, o que vai acontecer? Enquanto uma onda está vindo por cima, a outra está vindo por baixo, na hora que elas se juntam, o que você tem? Uma interferência destrutiva. Lembra, se você pegar onda com onda, interferência construtiva. Se você pegar uma onda com amplitude, né, uma crista e um vale, você vai ter uma interferência destrutiva. Então, o que vai acontecer? Né? O alto-falante E vai emitir as ondas sonoras que vão estar em oposição de fase ao alto-falante D, ou vice-versa. Tá? O que acontece é que eles vão estar com oposição de fase. E na hora que houver essa oposição de fase, nos pontos de mesma distância, o que você vai ter? Uma interferência destrutiva. Então a resposta, letra E. Tá? Então, também uma questão sem maiores dores de cabeça. O que você precisava lembrar é isso. Se você inverter a polaridade, né, ao invés de você emitir ondas, né, que vão numa fase, você inverte e começa a produzir ondas com oposição de fase. Tá bom? Outra questão fácil. O cara que conhece a capa do disco do Pink Floyd, cara, olha só. Né? Não é possível que durante a sua vida você nunca viu essa capa, você nunca viu essa imagem. Então você já sabe, era só lembrar da imagem. Né? Então a primeira cor que está saindo ali é a cor vermelha. Então na hora que ela incidir no espelho, reparar, a primeira de baixo é a vermelha. Se a primeira de baixo é a vermelha, então você já sabe, acabou o problema. Né? É letra A. Né? Porque ele quer, olha só, de baixo para cima. Então vem a vermelha, né? Depois o espectro de cores está mostrando verde, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, se você pegar ali, tem que ter essa ordem, de baixo para cima. Né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, qual é a resposta certa? Vermelho, depois o verde e depois o azul. Só podia ser a letra A. Então, muito fácil também. Agora, eu tinha que lembrar da capa do disco aí, né, cara? Olha só. Isso aí é famosa, essa capa aí, tá? Então, também questão bastante tranquila. Outra questão que gerou um pouco de dúvida, né, que a gente achou que houve um pouquinho de maldade, porque na verdade, quando aparecem essas questões em livros e exercícios, eles colocam uma vela, né, um pano, alguma coisa do tipo, que ela infla e o carro não se movimenta. Tá? Ele não vai se movimentar. Né? Então, ou seja, você tem uma força interna ali. Né? O que aconteceu? Eles colocaram um objeto, né, vamos dizer, sólido, parabólico. Então o que vai acontecer? O vento, quando bate aqui no meio agora, ele tem a oportunidade de sair pelas laterais da parábola. E se ele tem essa oportunidade de sair pelas laterais da parábola, de certa forma o carrinho vai se movimentar. Bom, o carro B a gente sempre sabe que vai se movimentar ali até pelo próprio princípio de ação e reação. Então ali ele sempre se movimenta. Tá? Então não tem dores de cabeça. E ele com certeza se movimenta com uma velocidade maior do que a do ar. Só que ficou essa maldadezinha aí na questão. Né? Muita gente pode ter marcado letra A. Tá? Mas como agora a imagem ali mostra um objeto parabólico e o vento está batendo no meio da parábola ali, o que vai acontecer? Esse vento vai correr pelas extremidades da parábola. E ele correndo pelas extremidades da parábola, ele faz uma reação. Então o carrinho A se movimenta muito lentamente. Então a velocidade do carro B é maior do que a do carro A, né, que vai ser maior do que zero, e os três, né, se movem para a direita. Né? Então os três carros se movem para a direita.
tá bom? Então essa aí é que a gente ficou um pouquinho assim, né? Pô, fizeram uma maldadezinha com os meninos, né? Que quase sempre se coloca um barco à vela, um pano, alguma coisa na imagem, né? E realmente ele não se movimenta. Mas quando você bota um objeto sólido e bota o vento para bater no meio, aí não tem jeito, ele vai se movimentar, tá? Bom, aí outra questão, né? Você vai tirar o carro, né? Um pneu do carro que tem aro 15 e botar aro 17. Bom, você fazendo isso, o que você já faz com o seu carro? Se você aumentou a altura do carro, você já eleva o centro de massa do veículo. Você elevando o centro de massa, o que acontece com ele? Ele se torna mais instável. Ele se torna mais instável. Então, primeira coisa que você já tem que saber. Isso já é uma consequência. Elevou o centro de gravidade e ele se tornou mais instável. Muito bem. Só que quando você bota um aro 17, lembra como é que calcula a velocidade do giro, né? A velocidade de rotação da distância sobre t, mas a distância é dada como? 2πr. Então lembra, distância de uma volta completa é 2πr sobre t. Bom, o que vai acontecer? Se você aumentar o raio, o que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar. Como a rotação do pneu está associada à rotação do velocímetro, o velocímetro vai te dar uma ideia diferente da velocidade do carro. A velocidade do carro se torna maior. Porque você, quando completa uma volta, com um aro maior, você vai ter uma distância percorrida maior. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, quais são as consequências? Ele elevou a posição do centro de massa do veículo, tornando ele mais estável, e aumentou a velocidade do automóvel em relação àquela indicada pelo velocímetro. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. Até alguns radares, né, externos, o que eles fazem? Eles dão essa distância, eles dão essa diferença. Então, muitas vezes você pode ver, quando você passar por um radar, esses digitais, o que vai acontecer? Você pode ver, o teu velocímetro está marcando 30 km por hora, ele vai marcar menos lá, para dar essa compensação de troca dos aros do carro. Então, vamos fazer uma troca gigantesca. Mas quando você causa uma troca desse tipo, essa compensação já está associada ao próprio radar, provavelmente. Tá? Porque volta e meia eu já passei por radares, o meu velocímetro estava marcando lá 40 km por hora, e o radar estava marcando lá 35, 36 km por hora. Tá? Então, existe essa diferença, tá certo? Então, resposta aí, letra A. E a última questão, clássica questão do primeiro ano do ensino médio, calcular a distância. Então, distância e velocidade vezes tempo. Então, era só pegar a velocidade, 6 km por hora pelo tempo de 90 minutos, que é 1h30. O outro fez a 5 km por hora por 1h30. E o outro fez a 6,5 km por hora a 1 hora. Então, só fazer ali a distância, né? A velocidade vezes tempo. O A percorreu 9 km, o B 7,5 e o G, que é a equipe gama, né, 6,5 km. Então, resposta, o gama andou menos que o beta e o beta andou menos que o alfa. Resposta, letra A. Tá certo? É isso aí, pessoal. Então, a prova do Enem, graças a Deus, foi muito fácil esse ano. Espero aí que todos tenham conseguido, pelo menos em física, obter bons resultados, né? E sucesso para todos vocês. A gente se vê, quem sabe, na universidade. Valeu, grande abraço e muito obrigado.